Olá pessoal, tudo bem? Então vamos comentar como foi a marcação a mercado de todos os títulos do Tesouro Direto no mês de janeiro de 2021. Janeiro de 2021 foi um mês bem típico, certo? Comum, normal, sem nenhuma surpresa na marcação a mercado. Essa é a tabela tal qual a gente baixa lá do site do Tesouro, aonde, gente, no item rentabilidade acumulada, lá no finzinho da página, você desce toda a página, você vai achar ali rentabilidade acumulada, ela é atualizada todos os dias, e para a gente ter a noção do mês, a gente tem que baixar no último dia útil do mês que a gente quer, e depois eles tiram, tá? Então, realmente, esse aqui, quem baixou, depois que passou o dia 29 de janeiro, que foi o último dia útil do mês, aí em fevereiro já muda. Bom, então aqui tem todos os papéis disponíveis para resgate, não só para compra, para resgate também. E eu simplifiquei, deixando só as informações que eu julguei essenciais para explicar os conceitos que a gente vai abordar agora com vocês, tá? Então, gente, começando aqui com os prefixados, aqui nessa cor salmão claro, o que nós observamos? Janeiro tá aqui, bom, todos os títulos perderam, né? Por quê? Porque houve uma escalada de tensões no mercado financeiro ao longo do mês de janeiro, principalmente em relação ao equilíbrio fiscal do Brasil. E na última semana de janeiro, isso arrefeceu, com declarações do presidente da República e do ministro da Economia, as coisas melhoraram, começaram a ficar otimistas, e aí, de certa forma, neutralizou, mas não o bastante para deixar essa rentabilidade no 0 a 0. Como é que eles fazem isso aqui, gente? Eles pegam a taxa, eles pegam lá o preço do papel no primeiro dia útil do mês em questão e fazem o resgate, calculam o resgate pela taxa de resgate no último dia útil do mês. Então você está pagando sim o spread, certo? Isso é muito importante porque a gente vai entender aí uma coluninha aqui, ó, essa aqui, ó, que vocês estão vendo ali, que já é mais experiente, já sabe o significado disso aqui. Mas todos vão entender, quem está meio perdido ainda, fica comigo que vai entender. Então, gente, em janeiro, princípios gerais da marcação a mercado. Quanto maior o prazo, maior o risco, maior a oscilação, e é exatamente isso que aconteceu. Em janeiro, o pré mais curto perdeu 1%, o de prazo médio perdeu quase 3% e o de prazo mais longo perdeu 3,7% se a pessoa vendesse. E vejam que foi a mesma coisa em dezembro, só que em dezembro foi positivo. Dezembro foi um mês de bastante otimismo no mercado. Então, vejam que foi exatamente seguindo essa diretriz, não houve alteração na curva, né? Então, curto prazo sofreu menos, longo prazo sofreu mais. Bom, Tesouro Selic 25 rendeu aí 0,19, foi o único que rendeu positivo em janeiro, praticamente não sofreu marcação a mercado, em dezembro tinha sofrido, a taxinha dele caiu de 0,20 para 0,14, né, ao longo do mês de dezembro, então isso aí foi bem positivo. Nos IPCAs principais, NTN-B principal, a mesma coisa, o de prazo mais curto perdeu menos, o de prazo médio perdeu médio, o de prazo mais longo perdeu mais. E vejam aqui o mesmo paralelismo em dezembro, em que houve ganhos. E nenhum dos papéis devolveu toda a rentabilidade de dezembro, o que foi positivo. E como há indícios por aí, né, no mercado, que o principal do estresse pode estar se resolvendo, eu acho que isso aqui recupera, tá? Nos tesouros IPCAs com juros, pessoal, a mesma coisa. Mais prazo, mais risco. Então vejam aqui, ó, o IPCA 2030 perdeu menos, o 2040 perdeu no meio e o 2055 perdeu mais. Na hora de ganhar também é a mesma coisa. O 2030 ganhou menos, o 2040 ganhou medianamente e o 2055 ganhou mais. Agora, vamos comparar papéis com prazo semelhante. Então, pegando aqui o pré 26, vamos botar essa cor aqui. Pré 26 e IPCA 26, o que acontece, pessoal? Quem que oscilou mais, tanto no negativo quanto no positivo? O pré. Olha ali como
como oscilou mais, isso aqui é preço mesmo, tá? Então vejam aí o pré-fixado com mais volatilidade, com mais risco do que o IPCA de mesmo prazo, certo? Agora vamos pegar o pré-31 e compará-lo com o IPCA 30. O bom é que os dois pagam juros, fica fácil de ver. Então nós temos aqui, o prazo é muito parecido entre eles, porque esse aqui é agosto de 2030 e esse aqui é janeiro de 31, 1º de janeiro, aqui é 15 de agosto de 2030, então são 3 meses e meio, certo? 105 dias, muito tranquilo de comparar. O que acontece? Quando perde, quem perde menos? O Tesouro IPCA. Quando ganha, quem ganha mais? O pré-fixado, certo? Então, por quê? Porque o pré-fixado tem mais oscilação, mais volatilidade, isso está muito claro, tanto no prazo para 2026, que um é janeiro, outro é agosto, quanto o prazo 2030/31, que é 15 de agosto e 1º de janeiro, certo? Esses dois aí já mostram que janeiro foi um mês muito típico, dezembro também foi, dezembro foi para o lado positivo, janeiro foi para o lado negativo, em termos de perdas na marcação a mercado, mas vocês sabem que ninguém perde se não vender antecipadamente. Não houve nenhum pagamento de juros, só dos IPCAs, só do pré-fixado, que pagou aí no dia 2 de janeiro. Vamos ver o que mais que a gente pode comentar aqui. Vejam como o IPCA 45 foi o que mais perdeu de todos, é o que mais sofre, seja para o bem, seja para o mal, é o que mais sofre na marcação a mercado. Em dezembro tinha sido o que mais ganhou também. E IPCA 2035 e 2040, que nós fizemos um comparativo, o vídeo esses dias, e eles estão, agora o 2040 está com a taxa acima, né? Mas isso já teve ao contrário também, e isso aí vai mudando conforme o sabor do mercado. Mas o efeito de marcação a mercado foi semelhante, foi parecido, 2,6 negativo no 35, 2,26 negativo no 40. E o 55 foi um pouco mais, ele ganhou um pouco menos, perdeu um pouco mais. Bom, gente, agora sim, ó, últimos 12 meses, tá? Tem vários papéis aqui que não estão com o dado completo porque foram lançados em fevereiro de 2020, então não tem como ter 12 meses, certo? Todos eles estão assinalados com 0 aqui. Interessante o 45 com 001, quer dizer, ele ainda não recuperou a rentabilidade de 12 meses. Ou seja, é o que está mais atrasado aqui dentre os dados disponíveis para 12 meses, certo? Então ele pode eventualmente ter aí um potencial de recuperar nos próximos meses se as taxas continuarem nesse movimento estável para leve queda. E os papéis que têm rentabilidade, vejam que praticamente todos eles, sim, o Selic também, só o IPCA 45 que não, todos eles superam o CDI atual, o que eu acho uma coisa muito interessante de observar. Quando a marcação, pessoal, é positiva, a gente consegue notar isso, né? Quando a gente tiver aqui os 12 meses computados, a partir aí depois do dia 10 de fevereiro de 2021, nós passaremos a ter isso. De repente eu faço um vídeo especial comentando que a maior probabilidade é realmente de todos os demais títulos ganharem do CDI atual, da Selic atual, se a marcação a mercado for positiva, tá? Em 12 meses. Tá? Mas guarda essa informação que nós vamos aprofundar isso aí quando a gente tiver os dados completos. Bom, e aqui, gente, no dia 29 de janeiro, dia em que essa tabela foi fechada, tem a taxa de compra e a taxa de venda, tá? E o papel é cotado aqui na rentabilidade pela taxa de venda. E observem aqui a exata diferença de taxa. O que é essa diferença de taxa, gente? Essa diferença de taxa é exatamente o spread, certo? Então não adianta, se eu comprei a 5,09% lá no dia 2 de janeiro, e ele no dia 29 de janeiro ele está 5,09 de novo, era para eu estar no 0 a 0? Não. Por quê? Porque tem a taxa de spread que é 0,12 acima, certo? Então vejam aqui, 0,12, 0,12, 0,12, 0,01 no Selic, né, que foi uma mudança que aconteceu lá em 2019.
e 0,12 para todos os demais papéis. Então vejam que isso aqui realmente é uma penalização muito grande. Quer dizer, o efeito de marcação a mercado tem que ser mais intenso, ou seja, a taxa tem que cair mais do que esses 0,12 aqui cobrados em todos os títulos. Tem que ser maior do que isso. O investidor tem que ficar muito atento na taxa de resgate se ele realmente pensa em sair antes do papel. Então, pessoal, tá aí, ó, marcação a mercado de todos os títulos em janeiro de 2021. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Não tem nada de especial, não houve nenhuma diferença em termos de prazos da curva, que já aconteceu em outros meses e nós sempre mostramos aqui. Dessa vez, todas as regrinhas foram seguidas, tá bom? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.